Paz, irmãos, bom dia. Então nós vamos, como o pastor falou, ver hoje uma parte bem teológica, né, da parte da criação. Essa aula nós dividimos em duas partes. Então nós vamos ter uma parte hoje, uma parte na semana que vem, que o Jaime vai ministrar. Eu creio que hoje nós vamos concluir no capítulo 1 ainda, né? E a ideia aqui, inicial, nós temos essa figura, aqui pergunta assim, que livro é esse? Perguntando sobre Gênesis. E aqui uma figura como meio de reeducação. A ideia é iniciar com o contexto no qual foi escrito o livro de Gênesis. Começar com esse contexto. O contexto do livro de Gênesis, pastor e irmãos, é que ele foi escrito no momento que o povo hebreu estava saindo da escravidão de 430 anos do Egito. Então, o propósito da escrita dele é relembrar, reeducar o povo que tinha ficado numa cultura pagã com alguns atributos de Deus. Então, é reeducar o povo. Olha, Deus é um Deus único, Deus é um Deus único e trino, Deus é um Deus eterno, Deus é um Deus suficiente. Então, tudo isso que o povo hebreu tinha, uma boa parte dele tinha perdido naquele tempo de cativeiro no Egito, o propósito de Deus foi trazer novamente esse ensino. Esse ensino não era novo, ele já vinha desde o início da Bíblia, mas nesse contexto e com esse objetivo que veio. Então, é um meio de Deus reeducar, voltar àquela educação que ele tinha começado lá, né, quando chamou Abraão para formar a nação judaica. Esse é o propósito. Então, dito esse contexto, nós vamos relembrar aqui o começo de Gênesis. A criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou ler primeiramente somente esse versículo, depois a gente vai continuar no versículo 2. A Bíblia poderia ser que Deus falasse assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e passasse direto para um versículo falando que criou o homem e a mulher, e depois o fato lá da queda, e seria tudo resumido somente nessa expressão. Só que Deus resolveu detalhar, e se Deus resolveu detalhar, é porque tem importância o detalhe. Ele não detalhou mais, porque detalhar mais não é. Deus não faz nada de forma desequilibrada, certo? Então, até onde ele foi e até onde nós devemos ter entendimento, tem que enorme, tem que tentar descobrir coisas além do que Deus falou, né? Então, o versículo 2 fala assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí nós vamos para o slide seguinte, relembrando esse aprendizado, o contexto de Gênesis. Basicamente foram esses quatro. Deus quis relembrar: olha, eu sou o Criador, portanto tem a história da criação, no detalhe até onde Deus quis. Eu sou um Deus único, sou um Deus eterno, que aí relembrando que alguns trocam a palavra eternidade por Deus infinito. Deus não é infinito, tá? Infinito teve começo, só não tem fim. Deus é eterno, não teve começo nem fim. E Deus é autossuficiente. Ele é suficiente para todas as coisas. Nada que nós podemos fazer sem Deus na nossa vida. Então, esses quatro princípios foi o propósito da escrita do livro. Voltar a relembrar a nação judaica, a história lá de Gênesis capítulo 12, do chamado de Abraão, voltar ao aprendizado, porque foram 430 anos imersos numa cultura pagã. Nós passamos por isso também. Em algum momento da nossa vida, nós já estivemos imersos numa cultura pagã. Nós estivemos no mundo e no momento aceitamos a Jesus. Passamos por esse momento também, né, pastor? E aí a pergunta que cabe: já saiu tudo do Egito de nós, ou ainda tem alguma coisa do Egito em nós? É uma reflexão para a gente fazer. Assim como Deus escreveu o livro de Gênesis com esse propósito para
retirar, chamar de volta os princípios, nós devemos meditar dia a dia, pedindo a direção do Espírito Santo para ver aquilo que ainda tem na nossa vida que nós devemos retirar, né? Assim como foi uma parte prática. E aí eu queria ouvir vocês. Faz sentido isso que ele disse agora? Por que faz sentido? Eu acho que o Tubarão vai nos ajudar com um outro microfone, né? Pode nos ajudar com um outro microfone. Por que isso faz sentido, pessoal? Esse livro, então, diz que foi escrito quando? Em que período da história? Quem lembra? O período da história? Foi? Opa, isso, no período da escravidão. Foi escrito no período em que o povo hebreu estava lá, escravidão e saindo da escravidão. Por que Deus resolveu escrever esse livro através de Moisés, no pós-escravidão, enquanto eles estavam no deserto? Por quê? Relembra. Oi? Isso, para trazer a memória, para reeducar o povo. Mas por que Deus precisava reeducar o povo? Porque eles estavam há 400 anos vivendo uma cultura pagã. Os valores que estavam dentro deles eram valores mundanos. Sim ou não? Lembra quando a palavra do Senhor diz assim: não ameis o mundo, e nem o que? No mundo. Então eles estavam no mundo e amando as coisas do mundo. Então Deus decidiu o seguinte: eu vou deixar registrado na minha palavra, eu vou deixar registrado a minha palavra, para que o povo possa, de geração após geração, ter algo escrito, palpável, entendendo qual é a minha vontade. Então você vê que às vezes a gente sempre precisa estar passando por educação, sim ou não? Então o desejo de Deus ao escrever Gênesis é para que eu e você hoje, olha aí, depois de quantos mil anos, Heitor? De Gênesis, não, da escrita de Gênesis, escrita são 1.500 anos, 3.500 anos, 1.500 anos antes de Cristo. 3.500 anos atrás, Gênesis foi escrito. Para que hoje eu e você pudéssemos entender a importância de uma reeducação constante. Já foram no médico e disseram assim: ei, você precisa passar por reeducação alimentar, não é? Reeducação na sua forma de dormir, de acordar. É exatamente isso. Deus está dizendo para nós, Roosevelt, o quanto é importante a gente parar para pensar e dizer: peraí, aonde é que eu preciso ser reeducado? Na minha fé? No meu compromisso? Na minha intimidade com Deus? Nos meus valores? Naquilo que eu creio? Naquilo que eu penso? Faz sentido isso? Show, então vamos lá. E essa ideia continua por dias atuais, que Deus registrou também uma referência do Novo Testamento. Olha o que nós vemos aqui ele pode passar o slide, nós vemos em Apocalipse 2, destaque aqui na carta à igreja em Éfeso. Ali Deus registrou, João registrou, melhor dizendo, a palavra de Deus por meio do Espírito Santo, uma revelação que Deus lhe deu, 7 cartas, né? E está registrado aqui na carta aos Efésios a chamada de Deus para voltar ao primeiro amor. Aí tem algo que você perdeu. Você deve se reeducar nessa prática. Volte ao primeiro amor, né? Então Deus nos chama sempre para essa reeducação. Aqui em relação aos Efésios, ao primeiro amor. E aí, vista essa questão do contexto e essa parte prática, muito bem colocado pelo pastor, nós temos um destaque também em Gênesis, e algo que não é particular do livro de Gênesis, é algo que vai ajudar vocês a parte de fazer a exegese, né? A explicando a palavra, o que Deus quis transmitir para o povo da época, e fazer a hermenêutica, que é trazer para a prática dos nossos dias, né? O que Deus quer falar conosco através daquele. Então aqui em Gênesis nós temos um destaque, que é uma forma hebraica de escrever. O pastor já deu até um exemplo aqui prático no domingo passado, acho que foi domingo passado, que é o "e disse Deus", né? São 2 frases de repetição que nós temos em Gênesis.
A repetição na cultura hebraica mostra algo que Deus quer enfatizar para nós e que nós devemos focar de tudo que tem no livro de Gênesis, ou naquela particularidade do capítulo 1 da criação do universo, criação da vida e criação do homem e mulher. Deus quis enfatizar duas coisas. E tem duas frases que se repetem no capítulo 1 de forma contínua. Uma o pastor falou no domingo passado. Outra nós vamos ver hoje. Alguém lembra qual foi que o pastor falou no domingo passado? O que é que tem lá no primeiro capítulo de Gênesis que é repetitivo? Disse Deus. Deus falou. Disse Deus. Tem mais uma expressão também que é contínua no primeiro capítulo. Outra expressão. Alguém lembra qual é a leitura do capítulo de Gênesis? Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ver lá a Bíblia. Eu vou abrir aqui. Vamos abrir nossas Bíblias. Nós temos no capítulo 1, no versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. No versículo 9, eu estou falando disse Deus, depois a gente revela a segunda frase. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Mais na frente, no versículo 14, disse Deus, haja ordenado no firmamento, e disse Deus. Então, a expressão disse Deus. Todos esses dias, se vocês forem prestar atenção, nós temos no final do dia criativo, nós temos uma segunda expressão, e viu Deus que era bom. Então a repetição é, disse Deus. A primeira repetição, a segunda repetição é, e viu Deus que era bom. Então nós vamos trabalhar agora. A primeira delas diz respeito à palavra. Então, Deus cria tudo através da sua palavra. E isso é legal, Heitor, porque a gente precisa entender o seguinte: tudo que está escrito aqui tem um motivo e tem um propósito, sim ou não? Ok. Quando eu e você éramos pequenos, na fase dos 4 anos de idade, que a gente já falava tudo, lembra que o papai e a mamãe ficavam desde pequeno dizendo, fale papai, fala mamãe, e aí de repente aos 4, 5 anos a gente se desembestou de falar. E o que geralmente a gente falava? Papai, por que isso? Por que mamãe? Por que papai? Lembra? Os nossos filhos não são assim? Por que papai? Por que mamãe? Por quê? E teve uma hora que a gente já não sabia dizer o porquê. O que a gente dizia? Quem lembra? Porque eu tô? Faz porque eu tô mandando, porque é assim. E... Porque sim. Porque sim e pronto. E aí os nossos filhos aprenderam o porque sim, e aí eles cresceram. E quando eles cresceram, a gente pergunta o que para eles? Meu filho, por que você fez isso? Porque sim. E aí a gente diz o que para eles? O que a gente disse para eles? Porque sim não é resposta. Sabe, entenda o seguinte: Deus nunca vai dizer para mim e para você o porquê sim. Para a gente não precisar dizer para Ele porque sim não é resposta. Porque todo o porquê do que eu e você precisamos aprender já está aqui. Mas você sabe o que eu descobri uma coisa? É que a gente perdeu o hábito de perguntar as coisas para Deus. E às vezes sente medo de perguntar para Deus as coisas. Se Ele é o meu professor, se o Espírito Santo é o nosso professor, eu não preciso estar perguntando para Ele? Claro. Então, aqui na academia, o objetivo, um dos objetivos da academia é desenvolver em nós esse hábito de estar perguntando as coisas para Deus. E aonde é que está a resposta? Na própria palavra. Então, toda vez qual é a dica a partir de agora? Todas as vezes que você abrir a Bíblia para ler, para meditar, a propósito, eu creio que todos aqui já estão meditando a Bíblia sempre, sim ou não? Sim ou não? A casa está caindo mesmo. Olha só, você abriu a Bíblia, começou a ler um texto, não aceita de primeira aquilo que você está lendo. Opa, pastor, o senhor está dizendo que é para eu duvidar do que está escrito? Não, eu não duvidar. O que eu estou dizendo é que é para você meditar. E como eu medito? Fazendo pergunta para o texto, Sara. Então, por exemplo, aí tu acabou de dizer aqui agora,
Tem duas frases que são repetitivas no capítulo 1. Quais são as duas? E disse Deus. E a segunda? O que tem que vir agora? Na minha cabeça e na tua cabeça, quando a gente estiver lendo esse texto ou qualquer outro. Qual é a pergunta? Oi? Vamos lá, gente. Por quê? Por que Deus colocou várias vezes e disse Deus? Por que Deus quis colocar várias vezes e viu Deus que era bom? Por quê? Questione, pergunte. Sabe o que vai acontecer? O professor que habita dentro de você, ele vai te dizer. Ele vai conversar com você. Ele vai explicar para você a palavra. Uau, isso é poderoso. Então eu acho que a gente vai ficar desempregado. Você entendeu isso, gente? Sim ou não? Pergunte para o texto. Então o Heitor vai dar uma cancha agora para nós e dizer por que Deus colocou essas duas frases. Sim. Dá uma adiantada aqui. Já voltou. A gente vai saltar lá para o tudo passou a existir por meio da palavra, para dar essa resposta. Então, na palavra de Deus fala assim, João capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Então, quem é a palavra? O que Deus quis transmitir para a gente? O que Deus quis transmitir para a gente, pastor? Irmãos? Quem pode responder? Vamos lá. Já foi feita a correlação. Só falta Bora pensar finalização. Junto? Bora pensar junto? Tá aí o texto, Heitor? Tá, eu coloquei, mas não pode aí. passar o slide ainda. Vamos deixar um tempinho para 30 segundos para meditação. Pode passar só a pergunta, que é o próximo. A próxima pergunta? O próximo é a pergunta. Ai, desculpa, então é esse aí. Porque Deus registrou que fez tudo por meio da palavra. Avançou, deu para ver rapidamente quem pescou 1 segundo a resposta lá no slide. Porque Deus registrou que fez tudo por meio da palavra? Foi a pergunta do pastor. Por quê? Olha como é legal. Você percebe que a nossa mente começa a ficar ativa? Como a gente começa a participar da coisa? Como a gente saiu do ontem, do amanhã e está aqui agora? Quando a gente está lendo a Bíblia, gente, sim ou não, a gente começa a ler e dá sono. Por que dá sono? Porque eu já não estou mais nem lendo. Eu já estou no piloto automático, Márcio. Mas quando eu começo a perguntar por que está ali, eu venho para a palavra. Eu fico olhando para ela, meditando nela. Ok? Bora treinar isso aqui agora, Heitor. Isso aqui é show. Se eles aprenderem isso aqui, Heitor, a gente está desempregado. Vamos lá. Vamos lá? Pensa comigo. Volta lá para aquele texto, Heitor. Eles vão entender melhor aquele texto anterior lá, que é esse aqui. Esse aqui. Olha lá. Leiam junto com a gente lá em cima. Tudo passou a existir por meio da palavra. Então tudo que existe, até esse teu nariz aí que você quer fazer uma plástica, passou a existir por meio da palavra. Ok. E aí o Heitor está trazendo para a gente um segredo, uma pepita de ouro. O que ele está trazendo para a gente? Espera aí, só para trazer aqui à tona. Por que você está falando sobre isso? Por quê, né? Tem gente que já nem sabe por que a gente está falando sobre isso. Por que a gente está falando sobre isso? Porque tem uma frase que repete no primeiro capítulo. Qual é a frase? E disse Deus. E disse Deus, e disse Deus. E Deus disse como, gente? Como é que a gente diz as coisas? Por meio da palavra. A gente diz falando, e a gente fala palavras. Olha para a pessoa que está ao seu lado agora e diga para ela: você está linda essa manhã. Diz assim para ela: eu quero aprender igual a você, prestando atenção,
Agora vamos dizer algo aqui para Cassilene. Diga: Cassilene, minha irmã, por favor, quando terminar o culto, põe a mão na minha cabeça, porque eu quero aprender a trazer a Bíblia, papel e caneta, para escrever. Amém? Quem está escrevendo no celular? Quem é que está escrevendo no celular? Ok, olha lá para Cris. Diga: Cris, por favor, quando terminar o culto, põe a mão na minha cabeça, porque eu quero aprender a anotar tudo, ainda que seja no celular. Quem está anotando no celular? Ótimo, show de bola. Ok, então o que você está anotando aí? Palavras. Sim ou não? Você está anotando palavras. As palavras que você está anotando é uma forma de deixar registrado. Só que Deus está dizendo que tudo foi criado por meio da palavra. Deus trouxe o nada à existência. Deus trouxe o que não existia a existir. Como Ele fez isso? Pela palavra. Pela palavra. Agora, a pergunta que o Heitor está querendo fazer para mim e para você é: quem é a palavra? Quem é a palavra? Diga mais alto. Diga mais alto. Diga mais alto. Então ele está dizendo que no início de todas as coisas, Deus fez por Jesus. A palavra era Jesus e tudo foi criado por Jesus. É o que diz aqui o verso 1 e 3 de João. Vamos ler junto? Só o 3, né? No princípio era o Verbo. Quem é o verbo? Jesus. E Jesus é a palavra. Então no princípio era Jesus. No princípio era a palavra. Vamos continuar? Quem estava com Deus? Quem estava com Deus? Jesus. E Jesus é a palavra. Ok. E o? Então o verbo, quem é o verbo? E Jesus é a palavra. E Jesus também é Deus. Tem gente que não acredita na divindade de Jesus. Quando ele coloca o capítulo 1 de Gênesis, ele está dizendo para mim e para você: o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus. E foi por meio da divindade de Cristo Jesus que tudo foi criado. Até o seu nariz que você quer fazer uma plástica. Amém? Vamos continuar, Heitor. Então nós usamos essa técnica para fazer hermenêutica do texto do Novo Testamento, João capítulo 1, certo? Então aí tem algo que me vem à memória, pastor e irmãos. A nossa situação do dia a dia, por exemplo, eu acho que a maioria gosta de assistir um bom filme, e os bons filmes eles dão para assistir do meio para o final, ou nós precisamos saber bem o início, para entender o contexto todo da história? E aí vem uma prática. Eu tive um amigo que falou assim, ele é muito curioso para estudar e entender o livro do Apocalipse, e conversando, pastor, ele falou assim: eu leio e às vezes é muito complicado entender Apocalipse. Aí eu falei para ele assim: você já leu Gênesis? Aí ele falou: como assim? Eu falei assim: como é que tu queres entender o final sem entender o início? Vai lá primeiro estudar Gênesis, depois você dá continuidade no desenvolvimento da história para poder chegar a entender o final. Não dá para entender o final sem o início. É por isso que a gente está aqui detalhando essa parte do estudo de Gênesis. Aí nós vamos ver agora, nós escrevemos uma frase do que Deus quis, o resumo do que Deus quis passar. Tudo começa, Gênesis, se desenvolve, Êxodo até a carta de Judas, lá antes do Apocalipse, e termina, o fim lá, livro das Revelações. Tudo começa, se desenvolve e termina com Jesus. Aleluia. Tá? Foi isso que Deus quis transmitir, é o centro de tudo. A história, o que tem na Bíblia é tudo sobre Jesus, tá? Então, agora nós vamos por conta disso, trazendo para a nossa prática,
se Jesus é o começo, o meio e o fim de tudo, eu não posso me apoiar em mais nada, nem ninguém, nem no meu próprio entendimento. Eu tenho que me apoiar em quem? Eu tenho que confiar em quem? Aí nós trouxemos esse versículo de Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, que é se apoiar. Aí nós trouxemos a foto do estribo do cavalo. Não se apoie no seu próprio entendimento. Então, o que vale para fazer a exegese, que é ver o que Deus quis falar com o povo daquela época e fazer hermenêutica, trazer para os nossos dias atuais? Não é o que eu acho, não é, pastor, o que o senhor acha, não é o que o Jaime acha, não é o que vocês acham, é o que Deus fala do assunto. O que Deus fala do assunto? É como o pastor falou, nós devemos perguntar o porquê que está escrito aquilo. O que Deus você quis falar comigo sobre esse versículo, sobre esse trecho da palavra? Não é o que eu acho então, é falho. Então o que você está trazendo para a gente agora é uma pepita de ouro. Porque se Deus me reeducou lá no início, se Deus me leva para o meu início, para eu me reeducar, então Ele está querendo me educar a duas coisas: a confiar, e é o texto aí, confiar, né? As duas palavras-chave desse versículo quais são? Confiar e o estribes, né? Se apoiar, não se apoiar no seu próprio entendimento. Fechou? E aí nós vamos fazer um link para fechar com algo que a gente já viu. Foi um exemplo prático. Então nós estamos na nossa prática do dia a dia conversando com alguém que não tem total confiança na palavra, e a pessoa vem com 3 teorias que tem para a criação do mundo. Uma das possibilidades é ela acreditar literalmente no que está escrito em Gênesis, ou seja, como nós. A outra possibilidade seria ela encaixar o naturalismo para dentro de Gênesis, tentar dizer que, aí tem 2 teorias aí, por isso são 3 no total. Uma que tenta encaixar o versículo, tudo o que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, aquelas eras geológicas que a gente estuda, e a outra fala que os dias criativos não são literalmente de 24 horas, eles são eras. Como é que eu posso responder na prática para isso teologicamente agora? Teologicamente. Então, atenção que isso é muito importante. O que foi que Deus nos ensinou em relação à morte? Que a morte entrou quando? Nós vamos detalhar isso mais na frente, mas a morte entrou com o pecado, certo? Nós acabamos de ver que em toda a criação Deus repetiu: isto era bom, isto era bom, isto era bom, até o final. Então, é tranquilo perceber então que o pecado aconteceu depois dos dias criativos, certo? Então a pergunta que cabe é: os animais lá naquela teoria morreram como? Se não existia a morte, né? Teologicamente não existia a morte, então quebra a primeira teoria de tentar encaixar o naturalismo para dentro da Bíblia. E a segunda dizer que são milhões de anos, cada dia criativo é milhões de anos. Conversamos sobre esse tema ontem, lá no final do GV. Quantos anos a Bíblia diz que Adão viveu? Voltando um pouco, por que Deus nos informou quanto tempo Adão viveu? Normalmente a gente acha que não tem sentido, né? Essa genealogia, essa questão de dizer quanto tempo demorou. Por que Deus detalhou isso? Deus detalhou para que eu possa fazer um raciocínio bem simples. Ele viveu 930 anos. Para 930 está faltando quanto para você? Então vamos lá. Vamos acompanhar o raciocínio. Se tiver alguma dúvida, a gente já vai encerrar, a gente vai ter momento para fazer isso. Então vamos lá. Adão foi criado no 6º dia criativo, certo? A gente lê lá em Gênesis, 6º dia criativo, Deus criou Adão. Ok. Se eu supor que esse dia criativo é milhões de anos, estou falando de teologia, tá? Se eu supor que ele pode ser milhões de anos para poder explicar o que a falsa ciência afirma, então, milhões de anos. Então Adão pecou quando? Pecou lá no capítulo 3, né? Depois do 7º dia criativo. Eu chego à conclusão que Adão tem que ter vivido milhões de anos também, porque ele foi criado no 6º dia, perpassou por toda essa suposta era geológica, viveu toda a era geológica do 7º dia,
pecou, ainda viveu, teve filho, Caim e Abel, 7 filhos e filhas, que é o que a Bíblia fala, e morreu lá na frente. Ó, teologicamente não dá para encaixar, certo? Não precisa fazer, não passou bem mais do que 930. Tem o microfone aqui para o Ábido? Eu fiz o link dos 2 assuntos, tá? É o seguinte, eu sempre me pergunto, esses anos, Matusalém viveu não sei quantos anos, Salomão não sei quantos anos, eu pergunto, esse ano deles era igual ao nosso, 365 dias do ano? Ou era um dado local? Eles levavam em consideração o pôr do sol e o nascer do sol? Não, é literalmente o nosso tempo mesmo, porque teve um decaimento, Sim, provocado por vários fatores, alimentação, o pós-dilúvio, teve um decaimento, tanto que Deus registra, pós-dilúvio tem um versículo que Deus registra, olha, os dias do homem não vão passar de 120 anos. Se eu tivesse que considerar calendário lunar com solar para explicar essa questão, eu teria problema no 120, porque aí o calendário lunar ficaria dividido por 30. Né? Aí seria, os dias do homem não passariam de 40 anos e passo, né? Aí a Bíblia teria mentido. E outra pergunta que também eu sou sempre questionado quando eu quero falar, né? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Aí de vez em quando tem essa pergunta que me fazem, né? Tu sabe tudo, então quem criou Deus? E eu vou lá na Bíblia e digo, olha, lá aqui diz que ele é eterno, né? Que ele sempre existiu e que o universo existe nele, e não o contrário. Assim, não sei se a minha resposta é boa. Vamos começar, vou tentar sintetizar. Primeiro, esse problema não existe só para o criacionismo, ele também existe para quem não acredita. Por quê? Porque é fato que nós existimos, certo? Ninguém questiona que o mundo existe, que a vida existe. Então, a opção que tem é acreditar que um ser superior criou todas as coisas, que é Deus, ou acreditar que o nada criou todas as coisas, mas a causa primeira não pode ter causa, para os dois lados. Heitor, o problema está para os dois lados. A minha cabeça e a deles. O que significa essa frase? A causa primeira? A causa primeira de todas as coisas. Quem fez surgir o universo e a vida? Quem empurrou o dominó, né? Quem empurrou a pedrinha de dominó primeiro, né? Esse problema da sua pergunta, para explicar, tem para os dois lados. Porque ninguém discute que o mundo existe. É fato que ele existe. Então, essa pergunta ela é difícil para os dois lados. Mas, assim, falando bem rápido, o princípio da causa e do efeito, que é uma lei científica, ele só existe quando há tempo. Como a Bíblia fala, e a ciência também concorda com isso, que o tempo passou a existir de um determinado momento, tudo que existia anterior disso não precisa de causa. Então, a gente chegaria com essa explicação. Por um lado ou por outro, essa causa ela é pré-existente e eterna. Ou seja, as leis físicas que a gente conhece aqui, antes não existiriam. A tabela periódica não existe, tudo mais. Não existe. Entendi, tempo não existe também. Antes do versículo 1, não existe Ou tempo. seja, não existia lógica, né? Como não a gente conhece. Não existiria lógica como a gente conhece. E essa resposta também é a resposta científica. Por exemplo, eles falam, olha, antes do Big Bang não existia tempo. É a mesma explicação. As discordâncias são em relação ao como e quem fez. Muito bom, obrigado. Show de bola. Agora, a tua pergunta, a tua pergunta aqui, Ábido, ela só foi respondida porque é de alguém que quer aprender. Sim ou não? Agora, quantas vezes eu e você somos abordados por pessoas que não querem aprender, elas querem zombar da nossa fé. Elas não querem aprender, elas querem provar que a gente está errado. Para esse tipo de gente, o que a gente faz? Que tipo de resposta a gente dá? Venha na nossa igreja conhecer o pastor Heitor, que ele vai esclarecer isso com os mínimos detalhes. Você sabe o que Jesus fazia com todos aqueles que chegavam com ele, fazendo uma pergunta para zombar? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? A Isabela trouxe beijo de moça. Eu vou dar um beijo de moça para quem acertar. Ela vai vender beijo de moça para comprar o celular dela. Quem sabe? Como Jesus fazia quando alguém perguntava para ele para zombar e não para aprender? Bingo! É isso aí. Respondia com outra pergunta.
Quando alguém quiser chegar com você para brincar com a tua fé, para zombar da tua fé, ao invés de você dizer, passar meia hora explicando, e ele está fechado para aprender, ele está querendo zombar da tua fé ou ela, o que você faz? Responde com outra pergunta. E o Heitor deu uma pegadinha, ou melhor, deu uma dica aqui para mim e para você. Ele perguntou aqui: se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Só que essa pergunta está sendo feita por alguém que quer zombar da minha fé. E o que a gente tem que perguntar para essa pessoa? Se o nada criou o mundo, quem criou o nada? É a mesma pergunta. Ok, eu vou responder a tua pergunta, mas antes responde a minha. Se você responder a minha, eu respondo a sua. Oi? Se a galinha veio do ovo, de onde veio a galinha? A galinha foi no sexto Se dia o mundo terrestre, veio lá do no sexto nada, dia criativo. Quem criou o nada? Fez sentido agora? Show de bola. Vamos lá? A gente tem mais 6 minutos, Heitor. Eu acho que alguém tem uma pergunta aqui para fazer. Tem. E A Cacelinha tem uma dúvida, vamos ouvir, por favor. Aí, depois tem a irmã, levantou o braço também. Aqui. Na verdade, essa é uma colaboração. Eu tive uma experiência de ser questionada a respeito da existência de Deus e da experiência com Jesus, porque Jesus tinha sido um homem como um qualquer, e não um Deus poderoso. E durante a experiência, a gente conversando com a pessoa que estava comigo, ele falou assim: como que tu podes afirmar? Eu disse: fecha teu olho, pensa na cor verde. Aí ele pensou. Eu disse: me explica agora qual foi o tom do verde que você pensou. Ele disse: mas eu não tenho como te explicar. Eu disse: pois é, são mais de 10 tons de verde, somente do verde. Como é que tu queres que eu te explique a minha experiência com Jesus? Então tem muita coisa dentro da criação que é resposta para fazer com que o outro reflita. Ele disse: eu não vou, tu vai me convencer, eu vou virar crente agora, e saiu da mesa. No debate. Então, a criação, ela é a resposta, porque ela é a manifestação da glória de Deus. Ela guarda a manifestação da glória de Deus. Então, eu vejo isso como uma alternativa, né? E você terminou fazendo para ele uma Pergunta. Valquíria. Assim, você falou sobre uma pessoa que não entendia o último capítulo da Bíblia, sem conhecer o Gênesis. Mas tem muitas pessoas que, por conhecerem toda a Bíblia, afirmam que o verdadeiro conhecimento da palavra, para quem quer conhecer realmente Jesus, tem que começar a ler Mateus, Apocalipse. Isso é verdade? Mateus, Apocalipse é só o Novo Testamento, tá? Eu discordo, eu acho que a Bíblia toda é Antigo e Novo Testamento, então é Gênesis a Apocalipse, não só Mateus, Apocalipse. Mas é porque quando Jesus veio à Terra e que ele começou a fazer as pregações e passar o conhecimento, muitas coisas não convergiam com o Antigo Testamento? Sim, por exemplo, o Jaime, eu acho que ministrou sobre isso, a questão do véu rasgar, né? Algumas coisas foram alteradas, mas elas são poucas. A maior parte se manteve. Por exemplo, não há mais sacrifício de animais, porque Jesus já veio. Mas a Bíblia contém aquilo que mudou. Aquilo que não mudou, eu não posso deixar de seguir o Antigo Testamento. Por exemplo, ninguém vai defender que não matarás valeu só para os dias passados, hoje não vale mais. Não furtarás, vale só para os dias passados ou vale tanto para o dia passado quanto para hoje? Vale também para hoje. É Antigo e Novo. Antigo e Novo Testamento. Só para completar um pouquinho sobre a Valquíria, a minha opinião é que, como nós dois gostamos muito de filmes, nós dizemos que nós somos caçadores de referência nos filmes. Então, quando a gente vê algum filme que, de certa forma, tem alguma referência que cita um outro filme, você só vai entender se você ter assistido esse primeiro filme que tem a cena que foi usada como referência. Sim. Então eu penso que o Novo Testamento, ele tem as referências do Antigo Testamento. E para você entender, você tem que saber de onde vieram essas referências. Nós temos várias citações do Antigo no Novo.
Só que as citações, elas são pontuais, e eu tenho que ir lá e não ler apenas o versículo que foi mencionado, eu tenho que ver todo o contexto. Então, é todo o Antigo Testamento, eu tenho que reler o contexto todo daquilo que foi ensinado para poder ter um entendimento correto. Para a gente fechar esse assunto, o Antigo Testamento fala sobre quem? Sobre quem? Sobre Jesus? Não, ele deu aqui a resposta lá antes disso. O Antigo Testamento fala sobre Jesus Cristo. E o Novo Testamento fala sobre quem? Também sobre Jesus Cristo. Cada palavra, cada versículo, cada vírgula, cada capítulo do Antigo Testamento está falando sobre quem? Sobre Jesus Cristo. A mesma coisa é o Novo Testamento. Agora, o Antigo Testamento, ninguém sabia de Jesus Cristo. Imagina só que tudo que eu conheço sobre esse livro, deixa eu pegar um outro objeto que é mais fácil. Tudo que eu conheço sobre esse objeto, Gabriel, só é uma sombra. Eu nunca vi esse objeto na vida. Durante milhares de gerações, eu nunca vi, ninguém viu esse objeto. Tudo que eu e você conhecíamos sobre esse objeto ao longo de gerações, só era uma sombra. Até que um dia, Deus revela o objeto que fazia essa sombra. Tinha um sol aqui atrás dele, mas eu não vi o objeto. Eu só via a sombra do objeto. E eu ficava deduzindo, tirando conclusões sobre esse objeto. Até que um dia Deus faz o quê? Deus mostra que objeto era esse. Tudo que o Antigo Testamento fez era só uma sombra de quem é? De quem é? Até que um dia ele se fez carne e habitou entre nós. Amém. E vimos a glória do unigênito do Pai. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Agora, pastor, para finalizar a conclusão, nós vamos voltar para aquele slide, Jaime, que tem o Deus que cria a ordem a partir do caos. É a preparação para a parte 2 do Jaime. É o slide que tem o Deus que cria, porque nós mudamos um pouco a ordem de apresentação. Só volta um pouquinho. Aqui. Nós vamos voltar para os 2 versículos iniciais e fala assim, no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Tem destaque nessas 2 palavras, forma e vazia, para mostrar que Deus é um Deus organizado e um Deus que planeja. Essa forma que não tinha e o preenchimento da terra que não tinha, Deus vai compor a forma no dia 1, no dia 2 e no dia 3. E no dia 4, no dia 5 e no dia 6 ele vai preencher o que ele fez. No dia 4, o que ele fez no dia 1, no dia 5 ele preenche o que ele fez no dia 2, e no dia 6 ele preenche o que ele fez no dia 3. Aí vamos lá para a tabela. No dia 1, nós temos formação da luz, e por consequência, aquilo que não tem luz, escuridão, e no versículo, no dia 4 da criação, Deus preenche os céus com luzeiros e estrelas. Tá? É o dia 1, em simetria ao dia 4. No dia 2, Deus faz distinção entre as águas do céu, que é a atmosfera, e as águas da terra, o mar, que fica no planeta Terra. E aí no dia 5, Deus vem e preenche com aves no céu e peixes nos mares. No dia 3, Deus forma a porção seca, é o continente. E no dia 6, Deus preenche com os animais terrestres e o ser humano, ali onde que ele tinha feito a terra. Então, é uma forma também de mostrar a simetria e a organização de Deus. Tudo simétrico. E um bônus, a porção seca. A porção seca, na sua Bíblia, você pode abrir para consultar, não está plural, está singular, concordante com a ciência, que há tempo atrás nós tínhamos um único continente que se fragmentou para ter os continentes que nós temos hoje. Era um único continente, a Bíblia, o único livro antigo que tem essa afirmação e perfeitamente correta. Então é um bônus. E aí, nós vamos ver, só finalizar aqui o versículo da prática. O texto da prática. Esse eu quero ler com vocês, que é o resumo dessa lógica que a gente acabou de ver.
Assim vemos, Vamos ler junto, pessoal? vamos ler junto. Assim vemos que o nosso Deus busca a ordem ao invés do caos. Ele está organizando as coisas. Da mesma forma, nós como filhos devemos buscar a ordem em detrimento do caos. Devemos buscar a paz em detrimento de brigas e discussões. Devemos buscar amor em detrimento do ódio e indiferença. Organização ao invés de preguiça. Somos filhos de Deus, devemos buscar ser a semelhança dele, dessa mesma forma. E é a conclusão.